Essa série de mensagens, de estudos da Palavra de Deus, pode impactar vidas aqui. Na semana passada nós fomos impactados por uma mensagem, e mais que isso, um convite ao arrependimento, genuíno e verdadeiro. E eu quero ministrar um tema nessa noite que diz assim: o impacto do avivamento. Porque um avivamento traz um impacto. Na semana passada, nós tivemos 2 reuniões onde nós sentimos muito a presença de Deus e o Senhor nos confrontando para uma vida sincera diante de Deus, uma vida de arrependimento genuíno. Que esse é o primeiro critério para um verdadeiro avivamento se manifestar. E eu fui para minha casa, nós conversamos bastante sobre os cultos. Ela foi dormir, o Lipe foi dormir, e eu acabei ficando acordado ainda um tempo. E eu disse para o Senhor assim: Senhor, que a Tua presença seja sempre constante no nosso meio, que nunca falte o Teu peso de glória sobre nós. Eu falei: Senhor, quando num culto a Tua presença ela é palpável, não importa quanto tempo a gente tenha de igreja, se é o primeiro dia que a gente está num culto, ou se estamos há 10, 15 anos frequentando uma igreja, nós somos tocados. E eu falando para Deus: Senhor, o que é necessário para que a Tua presença seja sempre presente em nosso meio? E eu disse para Deus assim: Senhor, se o Senhor quiser me responder, me responda. Se não, eu compreendo e entendo a Tua soberania. Isso era por volta de 1h15 da manhã. Eu me recordo que eu peguei no sono e acordei, não sei quanto tempo depois, mas com uma visão. Como moscas caindo dentro de um vaso de perfume. E na hora que eu despertei, eu lembrei do texto que está em Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 1, que diz assim: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Logo eu peguei no sono, acordei, era 10:50, fui fazer o meu devocional. No que eu dobrei o meu joelho diante de Deus, ainda tudo muito em silêncio, tudo muito calmo. O único som que eu ouvia era de alguns pássaros. Eu me prostrei diante do Senhor, e foi muito rápido esse dia. E eu ouvi o Senhor colocando uma frase no meu coração: que antes do Jordão vem a santificação. Logo eu lembrei da passagem onde Josué estava prestes a atravessar o Jordão. O Senhor já tinha aberto o mar uma vez com Moisés, o mar vermelho, e eles estavam diante do Jordão, prestes a atravessar. E o Senhor diz assim: purifica o meu povo, porque hoje mesmo fareis maravilhas no vosso meio. E ali eu entendi o que o Senhor queria falar, que antes de algo extraordinário acontecer, antes de um avivamento acontecer, antes de um mover sobrenatural do Senhor, é necessário a santificação, a purificação. E logo me veio na cabeça a visão que eu tive um dia antes. E eu recordei de uma mensagem do pastor Luciano Subirá, que chama Impacto de Santidade, que ele fala sobre a visão das moscas no vaso de perfume. E ele diz assim: o que me intriga é como essas moscas caíram ali.
E ele diz: essas moscas só caíram no perfume porque estava desprotegido. Nós sabemos que moscas simbolizam impurezas. E impurezas na vida de uma pessoa é capaz de estragar toda uma unção que Deus tem para derramar sobre a vida dela. E eu comecei a entender que para a presença de Deus se manifestar, para que uma unção pura, verdadeira se manifeste no meio do seu povo, é quando o povo entende a importância de viver uma vida reta e pura. Por exemplo, louvor. Para que quando vocês cantem, a unção derrame, vivem de maneira santa, maneira pura. Vocês têm um objetivo de carregar a glória, de quando vocês abrirem a boca, tocarem instrumentos, a glória se manifestar. Quando nós nos reunimos para que a presença venha de forma avassaladora, é o quê? A purificação. Olha, eu quero sentir Deus na minha vida, eu quero viver um avivamento pessoal, eu quero que Deus me visite, transforme a minha vida de uma forma poderosa. Sabe o que é necessário? Nós retirarmos das nossas vidas a impureza. Quando a igreja entende isso, quando a igreja busca um avivamento e ela começa a limpar a sua vida, tirar as impurezas, ela começa a se preparar para um derramar do Espírito Santo. Se você deseja, eu não sei quem já foi batizado com o Espírito Santo, teve uma experiência com o Espírito Santo, levante a sua mão bem alto aqui. Quem nunca teve uma experiência com o Espírito Santo aqui, um derramar, sabe, algo muito forte, levanta a sua mão, só para mim saber. Se você deseja isso, o primeiro passo é: limpe a sua vida. E o que são essas impurezas? Imoralidade sexual, a Bíblia diz que é um tipo de impureza. E Marcos diz que adultérios, avareza, mentiras, inveja, orgulho, são tipos de impurezas. Quando nós começamos a varrer da nossa vida, do nosso coração, sabe o que está acontecendo com a gente? Nós estamos nos preparando para viver um avivamento. Aprendemos isso na semana passada e sabe, o Senhor confirma de uma maneira muito poderosa, logo na segunda-feira de manhã isso, que isso era necessário ser pregado, que isso era necessário ser ensinado, que as pessoas precisavam despertar uma consciência de santidade ao Senhor, porque isso revela o caráter de Cristo. Entenda uma coisa, uma pessoa que vive em santidade, ela manifesta o caráter de Cristo. E nós que somos cristãos, nós precisamos manifestar o caráter de Cristo. Amém? Quem aqui deseja manifestar o caráter de Cristo, levanta a sua mão. Então lute contra o pecado. Lute com toda a sua força. Eu quero só citar a história. Quero citar algumas histórias de avivamento, como tenho feito nesses dias. Existia, logo após a reforma, os anglicanos, que foram um dos primeiros protestantes, logo após a reforma protestante de Martinho Lutero. Passado um tempo, um grupo na Inglaterra decide viver à risca a palavra, decide levar a sério, porque já tinha passado um tempo e o povo já não levava tanto a sério as Escrituras. E esse grupo toma uma decisão. Eles dizem assim: nós não vamos beber bebidas alcoólicas, nós vamos ter uma vida de oração constante, nós vamos viver em comunhão, estender a mão, praticar a generosidade, nós vamos se entregar à leitura e o estudo da palavra. E ali nasce um dos grupos mais poderosos, chamado os puritanos.
Um grupo que decide viver a verdade. Esse grupo, para você ter uma ideia de uma forma tão resumida, eles acabam assumindo por um período muito curto até o governo da Inglaterra. Mas logo a monarquia derruba eles. Quando começam as caravanas serem enviadas da Europa para a América para explorar o novo mundo, a Inglaterra também decide mandar caravanas para este novo mundo, que era a América do Norte. E ali os missionários que são enviados são os puritanos. Por isso os Estados Unidos, quando você estuda a história deles, é conhecido que eles são um país protestante. Que aquele povo é o povo que foi fazer missões lá desde o início, e logo depois vem muitos avivamentos, como um deles que eu contei na semana passada, de Jonathan Edwards. Porque quando decide um povo viver a verdade, esse povo é capaz de mudar territórios, ambientes e viver coisas extraordinárias. Eu quero falar um pouquinho para vocês que quando um povo decide viver a verdade, esse povo gera um impacto numa sociedade. Tem 7 áreas que elas são afetadas quando uma igreja desperta para viver um avivamento. Se puder, coloque para mim. Essas 7 áreas são: família, igreja, educação, governo, mídia, artes, entretenimento e negócios. Essas são as 7 esferas, ou as 7 áreas da sociedade, que quando um avivamento se instala, essas 7 áreas são atingidas. Por exemplo, quando você vê um avivamento acontecendo, famílias são restauradas. Casamentos destruídos passam a ser restaurados. Famílias começam a viver na presença de Deus. Porque uma das áreas que o avivamento toca é a família. O marido começa a reconhecer os seus erros que comete com a esposa. A esposa começa a se arrepender de erros que faz com o marido. Começa a acontecer um conserto dentro de casa. Então preste atenção. A primeira coisa que você verá quando o avivamento chegar: famílias sendo restauradas. Segunda coisa, a igreja. Porque nós podemos ver uma coisa: se você estudar a história da igreja, desde Atos até os dias de hoje, você vai perceber que a igreja se corrompeu em muitos momentos. Você vai ver que na época de Constantino, logo no século 3, ali começa a primeira vez que a igreja começa a se corromper, com o sincretismo. Então preste atenção, de tempos em tempos, o Senhor, quando um avivamento vem, até a igreja ela é transformada. Porque uma igreja ela começa a orar, a igreja começa a buscar, a igreja começa a ter sede de Deus, a igreja começa a viver a verdade. Ela deixa de viver uma vida religiosa, sabe? De achar que é o suficiente você estar no domingo na igreja, é o suficiente você participar de um culto, isso você fez o seu papel. Não, a igreja ela começa a ser afetada no seu dia a dia, na sua maneira de pensar e de agir, quando o avivamento chega. A educação ela é afetada. Nós podemos ver na história dos avivamentos. Por exemplo, Calvino, quando acontece a reforma, o povo não sabia ler e escrever, e eles decidem montar colégios. Sabe para quê? Para ensinar o povo a ler e escrever e poder estudar a Bíblia. Recentemente, eu não sei quem estava ligado aqui, antenado, se eu não me engano faz 1 ou 2 anos isso, mas houve um reavivamento numa faculdade nos Estados Unidos chamada de Asbury, onde eles oraram por dias e mais dias sem parar, um derramamento, e começou a ir pessoas do mundo inteiro para lá ver o que estava acontecendo, porque eles começaram um culto no domingo, e aquele culto no domingo não teve fim. Virou segunda, virou terça, virou quarta, virou quinta, e isso já tinha acontecido há décadas atrás, esse avivamento, e Deus fez de novo. Então nós vemos que avivamentos passam por faculdades, passam por escolas, passam por jovens.
Olha que coisa interessante, porque começa a haver um movimento nas faculdades de Cristo ser pregado, começa a haver um movimento de busca, governo, avivamento toca o governo. Eu creio que está chegando um tempo onde o povo de Deus está despertando de certa forma, porque antigamente a gente ouvia falar assim: olha, crente não pode se envolver com política, política é impura. Ela é impura porque não tem gente pura lá dentro, só tem gente impura lá, só tem gente corrupta, porque está faltando gente justa, porque a Bíblia diz assim, que é onde o justo governa, ali há bênção, prosperidade. Então há tempo de despertar pessoas cheias do Espírito Santo, sabe, com um chamado para o governo, de ocupar lugares na Câmara, nas prefeituras, como deputados, como senadores, como presidentes, pessoas tementes a Deus. E quando um avivamento acontece, nós começamos a ver pessoas de Deus assumindo posições de governo, para trazer justiça sobre um lugar. Mídias, nós olhamos um tempo atrás, dizem para mim, eu não sei, né, porque eu não sou dessa época, que assistiu o Gugu. Antigamente você ligava a televisão, a gente não tinha opção das redes sociais. Você ligava o Gugu, o que tinha lá à tarde? Banheira, tentando pegar o sabonete. Aí você olhava, tinha a boquinha da garrafa. Aí daqui a pouco veio, o negócio não foi melhorando, o negócio foi piorando. E foi piorando, e foi piorando, e foi piorando, e foi piorando, e foi piorando. A erotização das crianças. E quanta coisa começou a ser influenciada para o mal por causa de mídias. Louvado seja Deus que a internet ganhou força, e nós hoje podemos ter espaço para falar, para ministrar, para ensinar através das redes. E a igreja precisa ser presente nas redes, a igreja precisa ser presente nas mídias. Entenda uma coisa: se a igreja não faz conteúdo, se a igreja não se preocupa em comunicar, se os jovens de uma igreja não se preocupam em fazer conteúdo para outros jovens, se músicos não se preocupam em fazer conteúdos para outros músicos, se pastores, líderes não se preocupam em fazer conteúdo para o povo, sabe o que acontece? Os adolescentes, os jovens, os homens, mulheres vão abrir as redes sociais e vai ser alimentado por aquilo que ímpios produzem, e influenciarão os seus filhos. Há pouco tempo nós vemos movimentos de suicídio acontecendo através das redes sociais. Por quê? Porque ímpios não têm vergonha de dar a cara e fazer movimentos, enquanto crentes se omitem de dar a cara e fazer conteúdo para abençoar outras pessoas. Mas quando o avivamento acontece, cristãos se levantam com coragem, com preparo, e começam a dar a cara e aparecer nas redes para falar de Cristo a outras pessoas. Nós precisamos ocupar esses lugares. Artes, entretenimento. Nós sabemos que a música tem um poder fortíssimo. Quantos cantores e bandas conseguiram furar a bolha do meio evangélico e foram até as suas canções abençoaram pessoas que não eram da igreja? Há um tempo atrás, todo mundo lembra de uma canção, por exemplo: entra na minha casa, entra na minha vida. Rompeu barreiras, porque quando pessoas de Cristo, com o coração de abençoar pessoas, entram na música e ganham força na música, essas músicas abençoam pessoas. Quem é de Deus precisa ocupar esses lugares. O mundo dos negócios precisa ser ocupado por homens e mulheres de Deus, amém? Nós temos visto um movimento grande surgindo nesse sentido. Outro dia eu estava conversando com alguns empresários, e nós conversamos sobre conteúdos, e
É incrível como tem surgido vozes no meio empresarial, ensinando princípios bíblicos a pessoas que querem estar mexendo com negócios. E eu quero dizer para você, meu querido, Deus quer levantar homens e mulheres de negócios, para você ser diferença nessa cidade, nesse estado e nesse país. Você sabe por que Deus quer levantar homens e mulheres de negócios? Não só para que você seja próspero e desfrute, mas o Senhor quer levantar homens e mulheres que vão ter o coração capaz de patrocinar as obras do Senhor. Tem muita gente que tem chamado missionário, tem muita gente que tem chamado para viver o Evangelho de forma integral, que precisa ser patrocinado. Mas quando um homem ou uma mulher, ele cresce com o desejo, Senhor, que aquilo que eu possua, parte seja para abençoar o teu reino, para a expansão do teu Evangelho. Porque eu vou dizer uma coisa, nem todos às vezes têm chamado para pregar, mas alguns têm chamado para patrocinar. E quando você patrocina, sabe o que acontece? O reino se expande. Digo isso como igreja local. Se surgir aqui homens e mulheres, eu profetizo aqui, que pelo menos vai levantar uns 12, que o dízimo vai ser pelo menos de uns 10 mil. Sabe para quê? Para a gente ter pastores vivendo da obra, para nós termos 3, 4 na mídia fazendo conteúdo o tempo todo, para que nós tenhamos produtores musicais produzindo canções que impactam corações e abençoem nações e pessoas. Espera aí, eu estou vivo aqui? Será que eu estou vendo direito? Que quase ninguém está se manifestando? Espera aí, deixa eu olhar direito. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, que o Senhor vai levantar pessoas para abençoar a casa de Deus, para que a gente tenha pessoas que produzam canções, que produzam conteúdo, que toque nações, corações e vidas. Porque quando um avivamento chega, isso acontece. A ganância cai por terra. E pessoas começam a entender o propósito, que existe um propósito maior nisso tudo. Esse é um dos impactos que um avivamento traz para uma sociedade. Essas 7 esferas, elas são atingidas. Repita comigo para você gravar: família, igreja, educação, governo, mídia, artes e negócios. Tem um homem chamado John Knox. Ele é contemporâneo de John Calvino. Diz que tem uma coisa que marca muito. Eu amo muito a história dele. Eu me empolgo muito quando eu leio a história dele. Um dia, a mãe dele não procura e não acha. E ele está no quarto, abraçado com a Bíblia, chorando, e falando: Senhor, me dá a Escócia, senão eu morro. E logo um tempo depois, o Senhor leva John Knox de volta para a Escócia, e ali começa um avivamento, onde centenas e milhares de pessoas são tocadas através da vida daquele homem. Porque aqui nós aprendemos um ponto importante: não se inicia avivamento sem oração. Nenhum avivamento na história acontece se não houver um movimento de oração. Queridos, eu preciso ser sincero com vocês. A nossa oração não pode ser como a comida de um final de semana. Como assim, pastor? Vou dizer. Algumas pessoas encaram a sua vida com Deus, sabe de que forma? Como o rolê do final de semana, como a pizza que você come no sábado, como
o churrasco que você faz aos domingos, como o lanche que você come no final de semana. Normalmente a gente come no final de semana essas coisas. Mas o que mantém um homem e uma mulher de pé é o arroz e feijão que ele come todos os dias. Sabe por que existe muita gente balançando na fé? Porque encara a sua vida com Deus dessa forma. Decide buscar a Deus só no domingo que tem culto, ou no meio da semana. E talvez, sabe o que você está vivendo? Uma desnutrição espiritual. Você está vivendo um enfraquecimento espiritual. E eu quero ser sincero com você, eu preciso ser franco com a tua vida. Jamais um avivamento vai vir sobre ti, se você buscar a Deus de uma maneira fria como essa. Isso não é o suficiente para um avivamento acontecer. Existe, sabe, um termômetro nos dias de hoje, que nós podemos medir qual é o grau de relacionamento e de profundidade de uma pessoa com Cristo. Eu converso com muita gente e eu quero falar para você de uma impressão pessoal e de uma estatística que se confirma tudo isso. Tem duas maneiras que nós medimos o grau de intimidade, de relacionamento de um cristão com Deus. Primeiro, infelizmente, aproximadamente 90% dos cristãos não têm hábito de oração diária. Eu vou repetir, porque isso precisa ser um dado para te despertar. Aproximadamente 90% dos cristãos não têm hábito de oração diária. Isso já explica muita coisa. Isso explica a fraqueza. Isso explica o porquê de vontade de desistir. Isso explica a vontade do pecado. Isso explica muita coisa na nossa vida, porque às vezes somos uma igreja fria, não somos uma igreja que impacta uma sociedade, porque temos pouco relacionamento com o Senhor. O que te mantém de pé de verdade é o teu relacionamento diário com o Senhor, e isso faz a diferença na tua vida. Se você não tem isso, irmãos, nós como igreja precisamos acordar. Leia as Escrituras, leia Atos. Se você nunca leu, eu quero citar um texto para você que diz assim, que quando o povo se convertia, quando o povo aceitava Jesus, quando eles passavam pelas águas do batismo, você sabe qual que era a postura? Estar todos os dias em oração e comunhão. Sabe por que somos fracos espiritualmente? Porque vivemos uma geração onde quase nem temos contato com Deus. Sabe o segundo ponto, que é o termômetro da nossa fé? A maior parte daqueles que vão orar, só vão orar para pedir algo para Deus, não vão em busca de relacionamento. Então quando oram, é uma oração muito rápida, e destinada apenas ao eu da pessoa. Senhor, abençoe meu dia, minha casa, minha família, meus negócios, a minha vida. Amém. Quantas vezes entramos para praticar o que Mateus 6,33 nos ensina? Buscai o reino e a sua justiça. Quer dizer, Senhor, eu estou entrando aqui para te adorar, para cultivar a tua grandeza, para cultivar a tua presença. Senhor, olha como é bom estar aqui, olha isso aqui que eu estou sentindo, Senhor, isso aqui me preenche, isso aqui muda a minha vida, porque você entendeu que quando você o busca, Ele cuida do que você precisa. Só que nós somos tão egoístas até na oração, que toda vez que a gente vai para Deus, a gente só vai pelo que nos interessa. Só que o Senhor nos ensina, busque a Ele em primeiro, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Então, quando eu estou rendido, quando eu entro na presença para desfrutar de quem Ele é, algo acontece sobre a minha vida. Nós precisamos entender aonde estamos nesse termômetro. Qual é o grau? Nós estamos quentes ou estamos frios? Hernanes Dias Lopes disse uma frase: que um avivamento virá se existir não apenas fome, mas sede pela presença de Deus. Fome. Quem já fez jejum aqui alguma vez? Quem já fez jejum alguma vez? Você faz 6 horas de jejum, 8 horas de jejum, não começa a dar fome? Mas só que você fez um propósito de fazer 12 horas. Aí você segura, não dá uma queimação, não dá um negócio aqui assim, uma vontade de comer, sim ou não? Só que você segura e logo aquilo passa. Mas a sede não. A sede é implacável. Tanto é que ficar sem comer, você consegue ficar 40 dias. Sem beber não. E quando a sede vem, ela é muito forte. Quando a igreja desperta uma sede: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor. Sabe, queridos, eu preciso falar uma verdade para vocês. Isso tem que mexer com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Nós temos uma sala de oração que funciona todos os dias. Nós não temos 10% da igreja que passa por aqui. Você entende isso? Não tem 10% que passa por aqui. Será que isso não revela algo? Será que não precisa ser mudado algo? Era para ser diferente. Olha, eu entro que hora no serviço? Às 9? Então eu vou acordar mais cedo. Eu vou acordar às 8 e vou passar de lá. Vou ficar meia hora lá. Que hora que eu saio do serviço? Às 4? Então eu vou passar de lá. Vou ficar meia hora lá. Eu saio às 5, eu vou passar de lá. Sabe, queridos, se isso não mudar, não viveremos um avivamento. Uma consciência precisa ser despertada em nós. Precisa haver sede queimando em nós. Eu quero esse Deus. Eu quero mais essa presença. Organize a sua vida para você viver isso. Nós conseguimos tempo para trabalhar, nós conseguimos tempos para malhar, nós conseguimos tempo para fofocar, a gente consegue tempo para confraternizar, a gente consegue tempo para passear, a gente consegue tempo para um monte de coisa. E para orar, e para buscar, e para ler, e para ter intimidade. Precisamos despertar para isso. Se isso não mexer com você, eu lamento te dizer, você está fadado a ser alguém que tem o banco de uma igreja como uma terapia ocupacional, não para viver um evangelho de verdade. Quero contar para vocês uma última história e quero caminhar para encerrar essa mensagem. Existia um grupo que foi dado o nome de moravianos. Eles começaram um movimento de oração, porque eles entenderam, nós precisamos buscar a Deus. E esse grupo monta uma escala, onde cada família orava um determinado turno. E logo, eles preencheram 24 horas de oração. Isso se tornou uma cultura tão grande no meio dos moravianos, que essa torre de oração durou 100 anos. Mas só que desse movimento saiu homens que impactaram nações, continentes, como John Wesley, como a vida de 2 jovens que eu quero contar para vocês. 2 jovens ouviram sobre uma ilha fechada,
onde o dono dessa ilha não permitia ninguém entrar lá, porque ele tinha escravos. E o Senhor fala para esses dois jovens que era para eles irem para esta ilha. E ele entra em contato com o dono dessa ilha e diz: nós queremos ir para aí. E ele diz assim: nós não aceitamos quem vem falar de Deus neste lugar. A única forma é vocês se tornarem escravos. E eu também não pagarei para vocês. Então eles tomam uma decisão radical. Eles se vendem como escravos para entrar naquela ilha. E no dia da despedida, toda a família está no porto chorando. E eles embarcam naquele navio e declaram uma frase poderosa: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Eles queriam dizer que Jesus que morreu pela humanidade, que a minha vida seja uma oferta ao Senhor. E eles se vendem como escravos e vão para aquela ilha para que aquele povo possa ouvir falar de Jesus. E aqui entra o último tópico. A missão de um cristão não é o céu. A missão de um cristão é o id. O céu é consequência de alguém que aceitou a Jesus. A tua missão não é chegar lá. Se você está com Deus, é natural que você chegue ao céu. Mas a missão de um cristão, de um verdadeiro cristão, é o id. Sabe o que é muito comum ouvir na igreja de hoje? Pastor, eu não quero saber de ninguém. Eu não quero saber da vida dos outros. Eu já tenho muitos problemas. Pastor, eu não quero ter contato com pessoas. Muitos acabam o culto e querem ir embora correndo. Não quer conversar com ninguém. Eu preciso te falar a verdade. Alguém precisa te falar a verdade. Se você vive um evangelho que você não se preocupa com pessoas, você não vive um evangelho verdadeiro. Se o teu evangelho que você vive se preocupa só com você, você não vive um evangelho de verdade. O Senhor nos deu uma missão, é o id. O que eu estou falando aqui não é ocupar cargo. Você está entendendo que isso não tem a ver com cargo? Isso tem a ver com o id. Gente, você está lá na tua casa, você tem um vizinho que você ouve brigando, quebrando pau, vivendo uma vida destruída. Você se omite. Você trabalha com alguém que está à beira da separação, você não abre a tua boca para falar de Deus para essa pessoa. Você está entendendo uma coisa? A gente vive num mundo, vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade. Nós vivemos numa cidade onde nem 3% da cidade é cristão. Você sabe por que nós vivemos essa realidade? Porque pessoas que se dizem cristãos estão se omitindo do seu chamado. O que eu estou dizendo para você, que o chamado para falar de Cristo não é de um pastor, não é de um líder, mas é de um cristão discípulo que assumiu o seu papel, que assumiu o seu lugar. Olha isso. Cristianismo sem o id é apenas egocentrismo. Eu sinto que Deus está despertando vidas. Nós estamos começando a viver um movimento de lar de vida nesses dias aqui, onde tem alguns homens e mulheres que estão dizendo sim para o Senhor, estão
começando a procurar gente, estão começando a encostar em pessoas, se preocupar com o outro, porque isso é igreja de verdade. Quando a gente levanta, sabe, deixa de se preocupar apenas com a gente, deixa de se preocupar apenas com o nosso eu, e você começa a olhar para o lado e falar assim: peraí, tem alguém aqui que eu posso ajudar, tem alguém que eu possa abraçar, tem alguém que eu possa estender a mão, tem alguém que eu posso cuidar. Tem pessoas, ouça isso, ouça o que eu vou te dizer. Tem pessoas que estão no seu caminho, e talvez nenhuma outra pessoa terá acesso a ela a não ser você. O teu sim traz um monte de gente atrás, porque tem pessoas que é a tua área que você está, e essas pessoas jamais serão tocadas por outras pessoas se você não dizer sim. A partir do momento que a gente entende a nossa posição em Deus, a partir do momento que a gente entende o ID, muita coisa começa a ser diferente. Você sabe o que eu sinto? Que um avivamento está nascendo nesse lugar, porque tem pessoas que estão entendendo que não tem a ver com cargo, que não tem a ver com posição, tem a ver com estilo de vida, de compadecer com o próximo. Tem gente que trabalha com você, você já viu esse cara sofrendo, mas sabe, a gente às vezes é tão egoísta que a gente faz assim: não vou falar não, ninguém dá bola. Você sabe que a gente acredita em algumas mentiras, né? Ih, pastor, o povo não quer saber de Deus não. Quem falou isso para você? Quem te falou isso, que o povo não quer saber de Deus? Nós vivemos numa geração onde existe a geração mais sedenta por Deus. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque você acreditou em mentiras que Satanás plantou na sua cabeça, que você não pode falar de Deus. Sabe por que você pode? E eu vou te falar como você pode. É só você abrir a boca e começar a falar do que Deus está começando a fazer na sua vida. Pastor, estou chegando agora, eu tenho 1 mês de igreja. Comece a falar do que você está sentindo, que Deus está fazendo em você. Pastor, eu estou aqui faz 1 ano. Comece a falar do que Deus já fez e o que Ele está fazendo. Você não precisa de muito para falar quem é Deus e o que Deus pode fazer. Só abra sua boca e fala do que Ele fez por você. Simples. Você pode estender a mão para alguém. Se queremos viver um avivamento, para viver um avivamento, eu preciso estender a mão e abrir minha boca. Se coloca de pé. Sabe o que eu sinto na palavra de hoje, igreja? Deus nos confrontando para mudar a nossa rotina, a nossa postura. O Senhor nos confrontando para nos colocar no eixo, para de verdade nós olharmos para a gente e falar assim: peraí, como que está a minha vida espiritual, minha vida de oração? Como que está a minha vida em relação ao meu ID? Como tem sido a minha postura? A mensagem de hoje tem que gerar algo na gente. Ela não é para gerar emoção, mas ela é para gerar decisão. Para nós começarmos a entender de verdade qual é o nosso papel. Nosso papel vai além do que frequentar. Nosso papel é ser. Nosso papel é assumir frutos e decisões que pessoas vão olhar para nós e falar assim: peraí, tem algo diferente aí.
tem algo diferente acontecendo. Nesta pessoa, eu vou dar ouvido, porque eu estou aqui tanto precisando, e Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Eu creio que Deus vai te usar para ser boca para alguém. Eu creio que Deus está levantando pessoas aqui para ser ganhadores de almas, porque o segundo ponto de um avivamento é uma colheita expressiva de almas. E você vai entender o seu papel de relacionamento e de atitude para com Deus. Feche os seus olhos. Se você sente que a sua vida precisa ser ajustada, se você sente que a sua vida precisa ser alinhada para viver um avivamento, eu quero que você rasgue seu coração para Deus. Eu quero que você rasgue o seu coração para o Senhor. Eu quero que você se abra para Deus nessa noite, e você diga para Ele: Senhor, eu preciso me organizar, eu preciso te buscar mais, eu preciso aprender a olhar para o lado, eu preciso aprender a se preocupar com vidas. Senhor, nós como igreja, no dia de hoje, nós abrimos o nosso coração para Ti, para ajustar a nossa vida, para dizer: Senhor, nós não vamos viver mais uma vida fria, mas uma vida longe de Ti. Nós queremos estar próximo do Senhor todos os dias. Nós queremos que a oração faça parte da nossa vida todos os dias. Nós queremos, meu Deus, ser igreja e olhar para o próximo todos os dias, aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. Nós queremos gastar a nossa vida na Tua presença. Nós queremos usar os nossos dias, nós queremos usar o nosso tempo para estar próximo de Ti, para viver a Tua vontade, para viver, meu Deus, o Teu propósito nessa terra. Eu oro por aqueles que estão levantando a mão e dizendo: sim, Senhor, eu quero, a partir de hoje, ser aquele que vai viver um avivamento nesses dias, aquele que vai ajustar a vida para viver na Tua vontade. Senhor, levante homens e mulheres que hoje estão dizendo sim para o Senhor. Que essa mensagem vai mexer com o coração de homens e mulheres que vão sair daqui decididos a não apenas viver algo, meu Deus, de aparência, ou algo que ouvem falar, mas o Senhor vai dar testemunhos e experiências para homens e mulheres que estão dizendo sim nessa noite. Para aqueles, meu Deus, que cansaram de viver uma vida fria, para aqueles que cansaram de viver uma vida teórica na Tua presença, para aqueles que estão dispostos a se organizarem e incluir um tempo de intimidade com o Senhor. Senhor, desperta homens e mulheres nessa noite, que essa canção vai ser verdade nos lábios, que quando abrirem a boca, essa canção será verdade nos lábios. Essa não vai ser apenas uma canção bonita cantada, mas vai escorrer lágrima dos olhos, porque estaremos cantando uma verdade para Ti a partir de hoje.
que queremos depositar a nossa vida aos teus pés e incluir o Senhor em tudo que fizermos, e tudo que fizermos seja para a tua glória, que seja para a tua honra, que seja para o teu louvor. Eu creio, meu Deus, que hoje o Senhor está tratando vidas aqui, que pessoas estão se decidindo a ajustar para que um impacto de avivamento aconteça nessa cidade, em nome de Jesus.